Olá, ouvintes do podcast Leitura com Afeto. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast afetuoso quinzenal. Eu sou Luciana Bessa, leitora, produtora de conteúdo sobre literatura de autoria feminina de escritoras aqui da região Nordeste. Eu sou uma mulher apaixonada pela vida, apesar de todas as pedras no meio do caminho. Ser mulher não foi fácil no passado, não é fácil no presente, mas eu desejo sinceramente que seja bem mais fácil no futuro. E aí eu me lembro do poetinha Vinícius de Moraes, que ele chega trazendo as águas de março, fechando o verão e abrindo os microfones das rádios, ampliando a produção de podcast como Leitura com Afeto, de noticiários e programas de TV sobre a mulher. É que no dia 8 de março a gente vai comemorar o Dia Internacional da Mulher, e a celebração é uma só. Já as versões para a existência dessa data, que foi oficializada pela Organização das Nações Unidas na década de 1970, são distintas. Na primeira versão, no ano de 1857, em Nova York, 129 mulheres, na luta por melhores condições trabalhistas, elas morreram em um incêndio provocado pelos patrões da fábrica em que elas trabalhavam. Na segunda versão, em 1911, também em Nova York, outro incêndio vitimou 146 pessoas, das quais 125 eram mulheres e 21 homens. E aí mudam-se os tempos, como dizia o poeta, né, Camões, e aí eu completo dizendo que às vezes apodrecem os sujeitos. É porque agora, em pleno ano de 2026, de 23, as mulheres elas continuam morrendo vítimas das mais diferentes barbaridades que vocês possam imaginar. Mas dentre elas eu quero destacar aqui o feminicídio, que é um crime de ódio baseado no gênero. Ou seja, ser do sexo feminino significou e, infelizmente, ainda significa sinônimo de opressão, silenciamento e exclusão nas mais diferentes áreas, seja política, social, econômica e literária. E aí, falando de literatura, eu me lembro muito da maranhense, que é a Maria Firmina dos Reis, e a sua obra Úrsula, que foi publicada em 1859, mas que foi excluída do cânone literário por Maria Firmina ser uma mulher e uma mulher negra. E tem também a história da Júlia Lopes de Almeida, que é a autora de uma obra belíssima chamada A Falência, e Júlia, ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Só que ela foi excluída da instituição pelo simples fato de ser do sexo feminino. E aí o seu marido, que era o poeta português Filinto de Almeida, que também compunha o grupo de idealizadores, o Filinto de Almeida se tornou um dos fundadores da instituição. E essa mácula da Academia Brasileira de Letras, da famosa casa fundada por Machado de Assis, um escritor negro, mas embranquecido pela sociedade, não é a única, viu? No ano de 1930, a Amélia Freitas Bevilacqua, que era a esposa do Clóvis Bevilacqua, também teve sua inscrição negada na ABL quando ela resolveu concorrer à vaga que pertencia a Alfredo Pujol. A negativa da Amélia foi a mesma da Júlia Lopes de Almeida. É que o estatuto da agremiação só permitia que brasileiros pertencessem ao seu quadro. A esses dois nomes, a gente vai ter que somar outro, que é o da escritora Diná Silveira de Queiroz. Mas, diferentemente das outras duas, Diná conseguiu ser a segunda mulher a ingressar na ABL no ano de 1981, em sucessão a Pontes Miranda. A primeira foi sua prima, a cearense Raquel de Queiroz, no ano de 1977. E aí, como boa cearense que eu sou, eu vou aproveitar aqui essa ocasião, né, para indicar algumas obras dessa romancista,
que, apesar de bradar aos quatro cantos do mundo que não era feminista, concebeu praticamente todos os seus romances com mulheres danadas na condição de protagonistas. Mulheres danadas era como Raquel chamava as suas personagens. E a Raquel, ela vai estrear em 1930 com a obra O 15, e a personagem central é Conceição. Conceição é professora e Conceição ela é voluntária num campo de concentração que existia na cidade de Fortaleza, que foi criado para não permitir que as pessoas que chegavam do interior, isso na década de 30, em que o Nordeste enfrentou uma das suas piores secas, para que as pessoas que chegassem do interior não se misturassem com a elite da capital. Mas Conceição é, sobretudo, uma mulher leitora. E aí, todo dia antes de dormir, ela tinha o hábito de ler. E aí, eu quero compartilhar aqui, claro, um trechinho da obra da Raquel com vocês. Abre aspas. Foi à estante. Procurou bocejando um livro. Escolheu uns 4 ou 5 que pôs na mesa, junto ao farol. Aqueles livros, uns 100 no máximo, eram velhos companheiros que ela escolhia ao acaso para lhe saborear um pedaço aqui, outro além, no decorrer da noite. Deitou-se vestida, desapertando a roupa para estar à vontade. Pegou no primeiro livro que a mão alcançou, fez um monte de travesseiros ao canto da cama, perto da luz, e fincando o cotovelo neles, abriu à toa o volume. Era uma velha história polaca, um romance que contava casos de heroísmos, rebeliões e guerrilhas. Está muito pobre essa estante. Já sei quase tudo decorado, até que Dona Inácia, ouvindo o cuco do relógio cantar 12 horas, resmungou de lá. Apaga a luz, menina, já é meia-noite. Conceição tinha 22 anos e não falava em casar. As suas poucas tentativas de namoro tinham se ido embora com os 18 anos e o tempo de normalista. Dizia alegremente que nascera solteirona. Ouvindo isso, a avó encolhia os ombros e sentenciava que mulher que não casa é um aleijão. Esta menina tem umas ideias. Estaria com razão a avó? Porque, de fato, Conceição talvez tivesse umas ideias. Escrevia um livro sobre pedagogia, rabiscava 2 sonetos e às vezes lhe acontecia citar Nordô ou Renan da biblioteca do avô. Fecha aspas. Ou seja, ainda na década de 1930, a mulher ela era vista como esse ser concebido para casar, para ter filhos e para cuidar da família. Estudar, ah, meu Deus, estudar até o século XX, né? Para que vocês tenham uma ideia, não era algo que a mulher deveria fazer, porque as famílias, na tentativa de protegê-las, de sofrerem, digamos assim, um mal, não permitiam que elas fossem alfabetizadas. E as poucas que conseguiam aprender a ler e a escrever tinham muito pouco acesso ao livro. E aí, durante décadas, né, foi negada a nós mulheres a caneta e o papel para que nós pudéssemos escrever a nossa própria história. E isso é muito revoltante. Então, a história, ela é testemunha da nossa exclusão, não só da literatura, viu, gente? Mas de outras áreas, né, como eu já citei aqui, como a política e a economia. E aí nós mulheres somos mais ou menos 51,7 do total, né, da população brasileira, segundo dados aqui do governo federal. E aí vocês me perguntam, e a nossa atuação na política? E aí eu vou ter que responder que é irrisória. Ou seja, existem dados que mostram que o Brasil, dados da Organização das Nações Unidas, mostram que o Brasil está em 120º lugar num ranking da proporção de mulheres parlamentares.
o que significa estar atrás de países islâmicos como o Paquistão, o Sudão e os Emirados Árabes. Ou seja, é absurdo por trás de absurdo. Então, eu vou voltar aqui para a literatura, que é a minha área, é o que eu amo. E aí, voltando, né, ali às obras da Raquel de Queiroz, como o 15 que eu acabei de indicar, então eu quero indicar também Caminhos de Pedra, cuja protagonista é a Noemi. E tem também as Três Marias, que são três protagonistas. Nós temos também aí Dora Doralina, cuja protagonista é a Maria das Dores. E nós temos também o último romance, né, publicado pela Raquel de Queiroz, que é o Memorial de Maria Moura, que foi transformado em minissérie pela Rede Globo, né, e que teve a atriz Glória Pires como a personagem central, que era a Maria Moura. Então, fica aqui a indicação para que vocês leiam Mais Mulheres, que vocês conheçam as protagonistas de Raquel de Queiroz. E aí, saindo aí um pouco da década de 30, chegando aqui em 2018, tem uma outra mulher, também uma Conceição, agora uma Conceição Evaristo, que também foi excluída da Academia Brasileira de Letras pela ousadia de acreditar que o fato dela não pertencer àquele clube de amigos e dispensar a bajulação habitual, né, dada aos imortais, que foi até descrita pelo Jorge Amado na obra Farda, Fardão e Camisola de Dormir, que é do ano de 1987. Então, nessa obra, o Jorge Amado fala que para entrar na Academia Brasileira de Letras, além de você, claro, né, ter uma obra, você tem que bajular muitos imortais que lá já estão. E Conceição Evaristo disse: não, não vou fazer isso, então a minha obra fala por mim. E aí, lida engano, porque a Conceição Evaristo, que concorreu em 2018, teve um voto, e o Cacá Diegues, um cineasta, teve 22 votos, né? Então é isso. Então é preciso lembrar aos que se esqueceram e ensinar, sobretudo, aos que ainda não sabem, que o dia 8 de março não é um momento para se ganhar parabéns por ser mulher, mas é uma data de visibilidade dos calendários feministas e progressistas. É uma data de resistência contra a exclusão, a opressão e a violência. O dia 8 de março, gente, é um não ao machismo, aos salários desiguais e ao assédio. O dia 8 de março é um grito por direitos ainda não conquistados. O dia 8 de março é um basta aos estereótipos construídos em torno de cada uma de nós. Então, para dar mais visibilidade a nós mulheres, que venham mais meses de março, que venham mais políticas públicas, que venham mais espaços nas instituições públicas e privadas, que tenhamos mais empatia e que tenhamos mais sororidade. Então, é muito bom estar falando aqui com vocês sobre esse assunto, mas a gente já tem que encerrar esse episódio e eu quero aproveitar e agradecer a você por acompanhar o podcast Leitura com Afeto. E, claro, perguntar o que que vocês estão achando dessa proposta dos lançamentos quinzenais. Dá tempo de sentir saudade? A gente espera que sim. Então, não deixem de nos acompanhar no Instagram e comentar o que achou do episódio de hoje. E aí também digo o que significa o dia 8 de março para você. Então, até o próximo episódio e um grande abraço afetuoso.